A partir de agora, vamos falar sobre a natureza da radiação. Vamos ver como a radiação surge. Eu vou colocar no quadro alguns detalhes, a gente não vai entrar de modo muito profundo sobre isso, porque isso seria um aprimoramento da física quântica, e física quântica já viu na disciplina presencial. Então, só vou falar rapidamente como surge a radiação. Que tipo de fenômeno ocorre para que a radiação surja, ou seja, produzida, que é o termo que a gente vai passar a usar mais vezes a partir de agora. Vamos sempre tratar a radiação como algo produzido. E vamos entender agora como essa radiação é produzida. Vamos ver o que acontece no átomo para que essa radiação seja produzida. E vamos utilizar de alguns conceitos que a gente já viu, tanto da nossa disciplina online de agora, tanto quanto da nossa disciplina presencial, que foi física quântica. Lembrando que a disciplina online agora é física das radiações. As radiações são produzidas a nível atômico. E para a nossa disciplina, a gente vai se preocupar só com a eletrosfera, porque os raios-x são radiações que são produzidas na eletrosfera dos átomos. Eu vou relembrar alguns conceitos no quadro. Como a radiação ela surge nos átomos, e os átomos são constituídos de partículas subatômicas, que para o nosso estudo a gente só vai considerar os elétrons a partir de agora, essas radiações têm natureza elétrica. E a carga elétrica em movimento de alguma forma, então vai gerar campo magnético também. Por isso, chamar radiação eletromagnética. A gente já comparou a radiação eletromagnética e já vimos que dá também para chamar de onda eletromagnética. Sendo assim, essas radiações têm propriedades eletromagnéticas. Ela pode ser também tratada como de forma a ter uma natureza eletromagnética. Então, não por quê? Lembrar brevemente agora sobre algumas questões relacionadas à eletricidade e magnetismo em função da carga elétrica, como, por exemplo, toda carga elétrica, por si só, somente pelo fato dela existir e, no caso, apresentar propriedades elétricas, ela já vai ter inerente a ela um campo elétrico. Toda vez, então, que eu tiver uma carga elétrica, eu já posso imediatamente associar que eu tenho também um campo elétrico intrínseco a essa carga. Se essa carga elétrica apresenta velocidade, ela vai gerar um campo magnético. Veja que eu estou tratando velocidade e aceleração como coisas diferentes, como tem que ser. Então, quando tem carga elétrica com velocidade, eu vou fazer surgir, além do campo elétrico, um campo magnético. E o que interessa para a gente? Se eu tiver uma carga elétrica acelerada, eu vou ter uma onda eletromagnética. Ou seja, quando eu tenho uma carga elétrica que já tem campo elétrico e ela apresenta velocidade, ela apresenta um campo magnético. Beleza, e aí ficaria desse jeito. Só que quando ela é acelerada, ela está variando velocidade. Então, de tempos em tempos, seria um tempo muito curto em relação ao nosso, toda vez que ela variar a posição e estiver acelerada, ela vai gerar um campo elétrico e vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético também vai gerar um campo elétrico, e aquilo tudo que a gente já viu na aula passada, nas aulas passadas, que faz parte dessa aula 2, mas foram em outros segmentos. E aí faz surgir em um meio um campo eletromagnético, que a gente vai chamar de onda eletromagnética, energia se propagando no espaço. Então, eu coloquei dois exemplos aqui de um elétron vibrando, ele vai ter carga elétrica negativa, o campo elétrico dele negativo vai oscilar em função da vibração dele, e esse campo elétrico oscilando vai gerar um campo magnético também oscilante, que vai gerar um campo elétrico também oscilante, e a onda vai se propagando, o eletromagnetismo vai se propagando. Ou então, eu coloquei um outro exemplo aqui também de corrente elétrica. E aqui teria que ser, para variar, por exemplo, a gente pode utilizar uma corrente elétrica alternada. Você teria elétrons, entre aspas, se deslocando, que não é bem assim que acontece, mas a gente vai considerar aqui a corrente elétrica como um deslocamento ordenado de elétrons entre um potencial e outro. Então, você vai ter aqui elétrons se deslocando, digamos assim, e você vai ter associado a ele um campo elétrico
E pelo fato de ele estar alternando a sua posição, ele vai apresentar também perpendicular um campo magnético, que vai gerar um outro campo elétrico, vai gerar um outro campo magnético. Já vimos isso. Então, na realidade, a primeira coisa que a gente tem que entender sobre a natureza da radiação é que ela é oriunda de polos elétricos oscilantes. Isso é o mais importante agora. A gente entender que o que gera radiação é um polo elétrico oscilante. A partir de agora, então, a gente vai fazer a mesma análise para o átomo. Voltando. Aqui eu falei de um elétron. Esse elétron aqui tem. Aqui eu falei de um elétron, por exemplo, oscilando em movimento harmônico simples. Para dizer que ele está oscilando em torno de uma posição de equilíbrio, apresenta um período, sem nenhuma grandes complicações ou implicações. O EX aqui é de exemplo. Então, se tem um elétron aqui vibrando, ele vai gerar um campo magnético e, por consequência, também, com a amarela ali, repetir aqui, campo elétrico, vai gerar um outro campo magnético, outro campo, que a gente já viu já falei várias vezes sobre isso, enfim, está lá na outra aula. Então, essa oscilação de um polo elétrico vai fazer oscilar o seu próprio campo elétrico, que vai fazer surgir, através do que foi definido nas equações de Maxwell, um campo magnético, esse campo magnético oscilante, através da lei da indução eletromagnética de Faraday, já se concluiu que vai formar outro campo elétrico, que vai gerar outro campo magnético, assim por diante. Isso vai ser a nossa onda eletromagnética. E aí a gente cai aqui nessa questão do átomo. O átomo, ele é um dipolo. E ele é um dipolo elétrico e oscilante. Por que oscilante? Porque ele vai sempre apresentar um grau de vibração. Esse átomo aqui, ele sempre vai estar vibrando. E a gente pode fazer uma associação direta do átomo vibrando à temperatura. Por quê? Já aprendemos que temperatura é o grau de agitação de moléculas, ou dos átomos. Porque a molécula é constituída por átomos, então se as moléculas estão vibrando, é porque os átomos estão vibrando. Então eu vou considerar a partir de agora a temperatura como o grau de agitação dos átomos. Nada não complicado, nada que a gente não tenha visto. Tendo temperatura como grau de agitação dos átomos, nós sabemos então que nós temos um dipolo elétrico oscilante. Sempre. Se temos um dipolo elétrico oscilante, constantemente esse átomo está emitindo ondas. Que agora a gente vai falar de radiações, né? Então esse átomo aqui vai estar emitindo radiação. Se o fenômeno de grau de vibração dos átomos é associado à temperatura, e por causa disso ele está emitindo radiação, que tipo de radiação, por exemplo, a gente pode representar com essa simbologia aqui de vibração que está em roxo? Radiação infravermelha, ou seja, radiação térmica. Então, meus átomos agora estão vibrando, né? Eles estão vibrando. E assim, vibrando, eles vão emitir radiação térmica. Emitindo a radiação térmica, eu posso associar que essa radiação térmica está vinculada a um grau de vibração de 37,5 graus de temperatura. Né? Claro que temperatura não é unidade de medida nem grandeza física de vibração, mas ela tem relação. Então tem um átomo aqui vibrando, esse átomo constantemente está emitindo uma radiação térmica, que vai fazer outros corpos vibrarem. Aí é o que se fala sobre radiação de calor, por exemplo, né? Às vezes é tratado dessa forma como radiação de calor, mas o ideal seria se falar radiação térmica. Ou, melhor ainda, para a nossa matéria, radiação infravermelha. Que a gente não vai ver mais essa radiação infravermelha porque a gente vai partir para os raios-x daqui a pouco. Esse átomo, então, vibrando, está emitindo radiação térmica e constantemente. Se eu colocar o átomo para vibrar mais, ele vai ter uma frequência de vibração maior. Aí já parte até para um contexto mais ondulatório. Já sabemos que se eu tenho um movimento oscilante, eu posso dar um tratamento ondulatório para isso. Então, a partir de agora também vou usar esse termo frequência. E se eu estou usando o termo frequência, o que interessa para a gente na realidade é saber que essa frequência ela é diretamente
proporcional a uma energia. Então, estou falando aqui da energia com que esse átomo vibra, a energia associada à vibração desse átomo. Então, a radiação térmica tá se referindo à energia que esse átomo vibra. Se eu aumentar a frequência de vibração, ou utilizando outros termos, se eu aumentar a energia de vibração desses átomos, por consequência, essa radiação aqui vai começar a subir a sua frequência. E aí a gente cai lá no espectro eletromagnético, que a gente viu no segmento passado. Se eu estou aumentando a frequência, eu estou indo para o lado direito do meu espectro. Estou indo para a porção de maior energia. Logo, aqui deixa, por exemplo, de ser uma radiação infravermelha e pode assumir o caráter de radiação visível. E se eu colocar mais energia nesse átomo, ele vai vibrar ainda mais e pode saltar para o ultravioleta, e assim por diante. Só que a gente vai entender que para eu colocar energia nesse átomo, ou seja, por fazer esse átomo aqui vibrar mais, eu vou ter que, na realidade, utilizar uma outra radiação, uma outra onda eletromagnética. E essa onda eletromagnética tem comprimento de onda. E elas só vão interagir com objetos proporcionais ao tamanho de seu comprimento de onda. Na radiação X, o comprimento de onda é tão pequeno, ou também dizendo, a frequência é tão grande, ou a energia é tão grande, mas voltando para o comprimento de onda, ele é tão pequeno que o raio-x não vai conseguir interagir nos níveis que a gente utiliza na nossa profissão com o átomo como um todo. Ele vai interagir com elétrons. E aí a gente vai ter inúmeros efeitos em relação a isso. O que vai se destacar para o nosso estudo, por exemplo, é o efeito fotoelétrico, o efeito Compton. São os dois maiores efeitos que a gente vai estudar da radiação X interagindo com o átomo. Que ao interagir com o átomo, ele só vai ter grau de energia, em função do comprimento de onda, de interagir com os elétrons. Já vamos, em outra aula, na aula 3, falar melhor sobre isso. Aqui ainda estou no dipolo elétrico oscilante. Então aqui surge a radiação praticamente. Eu vou ter um dipolo elétrico oscilante. Esse dipolo eletrooscilante vai fazer surgir campos elétricos e magnéticos associados. Eles são autossustentáveis e eles vão se propagar em forma de onda eletromagnética. Então até aqui eu tenho a minha natureza de radiação. E como eu estou falando de onda eletromagnética, eu estou dando um sentido clássico, não estou dando um sentido quântico para essa explicação. Posso colocar aqui, por exemplo, uma onda eletromagnética de frequência no espectro do infravermelho. É o átomo oscilante emitindo a radiação térmica. Isso aí vai ter sempre na natureza. Então, para fechar a nossa explicação sobre a natureza da radiação, eu vou fazer aqui o nosso velho clássico gráfico de onda eletromagnética. Já sabemos, lá da aula de física quântica, quando a gente estudou ondulatória, que quando eu tenho um pulso, eu vou gerar uma onda de um ciclo completo. Na realidade, aqui eu tenho um ciclo completo, eu vou associar isso a um pulso. Se eu colocar mais um pulso, mais um ciclo. E aí esse ciclo tendo amplitude igual ao outro, comprimento de onda igual ao outro, tendo período igual ao outro, frequência igual ao outro, entre outras coisas, aqui eu vou estar tratando como um movimento harmônico simples. Eu vou ter uma onda que vai ocupar o espaço todo. A cada um pulso, na realidade, eu vou estar fazendo se propagar no espaço uma excitação. Eu vou ter um espaço, vai ter um campo elétrico e magnético associado a ele, vai ter um campo ali, e esse campo, pelo fato de eu ter emitido um pulso, ou ter emitido ter realizado, por exemplo, nesse caso, uma vibração completa desse átomo, um ciclo completo vibratório, né? Ele oscilou em torno de sua posição de equilíbrio de modo pleno, ou 2π, enfim, eu vou fazer gerar um pulso nesse espaço. E esse pulso, na realidade, vai ser uma excitação do campo elétrico e magnético existente nesse espaço. Eu estou falando de um pulso. Aqui um átomo vibrando constantemente, desprezando por quanto tempo, posso falar que esse tempo aí é infinito, só para dizer que eu não vou me preocupar com ele agora, então ele indeterminadamente ou indefinidamente vai vibrar. E ele vibrando deliberadamente, ele vai emitir radiação térmica deliberadamente, vai ser um pulso após o outro, então eu vou ter uma onda, vou ter uma excitação no espaço, vai ocupar o espaço inteiro, aonde ele se propaga, é claro. E daí a gente pode fazer o seguinte, existe um conceito em matemática que
e física também, né? Que a gente pode fazer uma seguinte observação. Eu quero entender o fenômeno inteiro. Só que esse fenômeno é repetitivo. Ele vai se repetir várias vezes iguaizinho. O que eu faço, então? Eu pego uma única repetição, que não é exatamente, tá, pessoal, um único pulso. Aqui não vai ser bem isso. Mas eu pego uma única repetição e estudo tudo sobre essa única repetição, sobre esse único ciclo, ou esse único pulso. Como todos se repetem, eu entendendo o que acontece com um, se eu quiser entender o todo, é só multiplicar pelo resto, que eu vou ter a compreensão de tudo que está rolando. Né? Se eu tenho sempre o mesmo modo de vibrar, se eu entender como o átomo consegue fazer aqui de modo completo uma vibração, eu já sei como é que ele vibra ad eterno, até que ele mude isso aí. Então eu posso dar uma conotação para o estudo de radiações de menor porção possível. Eu posso pegar, estudar o que acontece com a menor porção possível de uma radiação, e aí eu vou entender o processo de transferência de energia, que já sabemos que a radiação é um processo de transferência de energia, ela não é a energia, então eu vou entender o que acontece com esse processo como um todo. E para esse conceito de unidade básica da radiação, a gente vai dar o nome de fóton. Aqui, agora, nesse quadro, o que eu posso falar sobre fóton é: o fóton ele vai ser uma excitação de caráter eletromagnético se propagando em um espaço, claro, associados a campos elétricos e magnéticos. Então, eu vou tratar o fóton como a unidade básica da radiação. E nós já sabemos que, por ser unidade básica de radiação e está associada a um único pulso, e entre outras coisas, eu posso tratar o fóton como algo que é oscilatório, mas que é localizado no espaço. Não vai ser igual a onda que vai ocupar o espaço inteiro. Ele vai ser localizado no espaço, mas não vai deixar de ter um caráter oscilatório. E aí, se a gente se aprofundar nessas questões, que eu vou expor no próximo quadro, nós iremos cair na física quântica inevitavelmente. Porque eu vou ter um objeto, já sabemos por definição que esse objeto, que é o fóton, ele tem massa zero, e já sabemos também por definição, já que toda radiação eletromagnética ela tem a mesma natureza do que a luz, ou vice-versa, a luz tem a mesma natureza que a onda eletromagnética, então eu posso tratar qualquer radiação eletromagnética como luz, já sabemos que ela vai ter a velocidade da luz. Então tem velocidade da luz, tem massa zero. Vamos cair, se a gente se aprofundar, em questões relacionadas a princípio da incerteza, dualidade onda-partícula, que a gente também não vai ver. Já vimos o que tínhamos que ver em física quântica e não vamos mais tratar dessa forma. A gente vai se restringir a tratar o fóton como unidade básica da radiação. Por quê? Porque para os fenômenos que envolvem os raios X, ou a radiação X, ou um fóton de radiação X, que é que eu vou fazer um tratamento dessa forma mais tarde, a gente vai entender que esses fótons vão se propagar pelo espaço, no caso os fótons de radiação X, por exemplo, com propriedades ondulatórias, porém localizado, ou localizável em certo grau, e vai interagir com partículas subatômicas, no caso o elétron, e tem que ser o elétron para ser radiação X. Tudo sobre raio-x é eletrosfera. Por isso que eu também coloquei o núcleo do átomo como uma bola que tem uma carga elétrica resultante positiva. Nem me interessa o que tem ali dentro mais. Vai ser só a eletrosfera a partir de agora. Então, voltando à nossa explicação, a gente pode tratar o fóton como sendo um objeto de caráter oscilatório, se propagando no espaço, mas que vai interagir com matéria. Vai interagir com esse elétron aqui como matéria. Por exemplo, em colisões, transferindo momento, transferindo energia. A gente vai falar bastante sobre isso. Aí a gente vai se aprofundar bastante. Mas por agora a gente vai se limitar nesse quadro de dizer que o fóton é uma excitação se propagando no espaço em relação a campos elétricos e magnéticos. Desse quadro, o que a gente pode tirar também? Já que os raios-x, pelo fato do comprimento de onda dele ser pequeno o suficiente para ele interagir com o elétron na eletrosfera do átomo, já sabemos que raio-x tem a ver com a eletrosfera e tudo mais. Sendo assim, se a gente olhar o elétron, sabemos que, por exemplo, elétrons acelerados ou desacelerados
vão estar envolvidos em emissão de radiações X. A gente vai ver lá, por exemplo, na parte de produção de raios X ou de fótons de radiação X, que a gente vai ter um de frenamento, que é o Bremsstrahlung. Você vai ter um desaceleramento de um elétron, e aí ele sendo acelerado ou desacelerado, no caso, vai variar a velocidade, vai gerar a onda eletromagnética, que é uma radiação que está com frequências na ordem dos raios X. Então, pelo fato de eu ter um elétron variando velocidade, e ele variar a velocidade significa dizer que eu estou lidando com aceleração, já que eu vou ter um elétron variando a sua velocidade, nesse caso para menos, ele necessariamente vai liberar uma energia para o ambiente, vai emitir uma energia para o meio, em forma de fenômeno de radiação. E aí eu vou ter uma radiação X, vai ter uma energia associada. Que energia associada é essa? Da desaceleração do elétron, que vai ser emitida para o meio, e aí sim eu vou ter, por exemplo, um fenômeno de raio-x produzido por frenamento. Eu vou fazer aqui umas alterações no quadro para poder tratar a emissão de radiação. No caso aqui, por esse átomo aqui vibrando, ele vai emitir no espectro do infravermelho, igual a gente está vendo aqui, só que eu posso dar um tratamento estatístico para isso. Eu não vou entrar em méritos de questões estatísticas, mas eu vou botar um gráfico muito difundido na nossa área e a gente vai discutir esse gráfico agora. Esse gráfico quer dizer aqui que uma quantidade de radiação emitida em função do comprimento de onda, quanto menor o comprimento de onda, mais energético. E aí você vai ver aqui, em uma certa porção desse gráfico, linhas coloridas, que significa dizer que nessa porção aqui de comprimento de onda que a gente está tratando esse gráfico, essa porção aqui, essa radiação é de luz visível. Eu botei gráfico padrão de emissão de radiação porque a gente sempre vai ver na internet, nos livros e tudo mais, em função do comprimento de onda. Como aqui na nossa matéria a gente está dando um tratamento sempre em função da energia, a gente sempre vai falar de radiação e vai comparar radiações, comparando as energias que estão associadas a ela, eu vou tirar esse gráfico aqui, que eu fiz de modo, digamos assim, rápido, e vou fazer um mais elaborado aqui, do jeito que eu uso. Claro que não é eu que estou certo e o mundo inteiro está errado. O gráfico que eu vou utilizar é correto, mas o mais difundido é esse aqui. Você, com o comprimento de onda e sabendo que a velocidade da radiação eletromagnética tem a mesma que a velocidade da luz, você tendo comprimento de onda e velocidade, você calcula praticamente toda e qualquer característica dessa onda. Mas eu vou apagar aqui e vou fazer o gráfico do jeito que eu gosto de ensinar. Eu gosto de fazer o gráfico desse jeito. Esse gráfico aqui, ele está representando a emissão de radiação desse átomo vibrante. Ah, mas o espectro desse átomo vibrante é infravermelho. Eu sei. Só que objetos oscilantes, nesse contexto aqui, de dipolo elétrico oscilante, ele não vai emitir uma radiação que a gente vai chamar de característica. Nessa emissão de radiação, por exemplo, térmica, eu não vou ter isso aqui, ó. Uma energia específica do infravermelho em um grau único ou uma faixa muito pequena de variação, que eu possa considerar como algo característico, em função de uma quantidade de fótons ou de constituintes básicos, quantidades de constituintes básicos. E eu botei fótons aqui entre aspas, porque essa é uma quantidade relativa. Eu não vou entrar muito em mérito de questão sobre isso. Quando a gente tratar radiação de frenamento e característica, a gente vai tratar esses gráficos aqui também melhor, só que não vai ter essa luz visível aqui aparente. Quer dizer, nem aparente e nem não aparente. No caso, não vai ter luz visível no espectro. Vai ser emissão de raio-x, mas não vai ter muito essa cara com essa parte colorida. Vai ser parecido com isso. Lá depois a gente vai ver. Isso aqui vai ser uma introdução dos gráficos que a gente realmente tem que saber. Então esse átomo aqui não está emitindo
em função da energia associada a ele, uma quantidade específica. Ele está emitindo assim. Ele vai ter do infravermelho, passa pela luz visível, por exemplo, e continua aqui um pedacinho do ultravioleta. Claro que essas proporções aqui estão todas fora de contexto. Isso aqui é só para eu poder representar como é a emissão de radiação. Então, a radiação ela vai apresentar um espectro, uma faixa. Uma quantidade entre um máximo e um mínimo, no caso, um máximo e um mínimo, de quantidade de energias em função da radiação. E por que eu falei lá no início, de modo estatístico? Porque vai ter, em um certo ponto, por exemplo, que a maioria dos constituintes básicos da radiação vai apresentar energia na faixa, por exemplo, nessa parte aqui, de emissão infravermelha, claro, no infravermelho, porque se não fosse, seria uma emissão de luz visível. Mas, por que não, por exemplo, no caso da emissão das radiações oriundas do Sol, por que não você ter infravermelho, luz visível e ultravioleta? Os três ao mesmo tempo. Já falou sobre isso na parte de espectro eletromagnético. Então, quando você tem uma emissão de radiação, você vai alcançar uma faixa de emissão. E você vai ter uma faixa, você vai ter um grau de energia, digamos assim, associado a uma maior porção de constituintes básicos. Mas outros constituintes básicos vão estar associados a energias maiores e menores do que essa aqui que mais se destaca. E aí este é o gráfico de emissão de radiação, em função, por exemplo, da vibração desse átomo. Eu vou fazer aqui um experimento prático daqui a pouco, para a gente poder ver melhor essa questão. Então, esse gráfico aqui é um gráfico muito tratado em física, e ele simboliza a emissão de radiação. E aí, para ficar mais incrementado, ficar mais bonito, quando a luz é visível, está no espectro da luz visível, por exemplo, a gente bota as cores. E aí, esta é uma emissão. Aqui, eu vou fazer aqui uma emissão de radiação na prática, e de caráter incandescente, ou seja, que envolve altas temperaturas para a emissão de energia. No caso, vai ser infravermelho na maior parte, mas a gente vai ver um pouco de luz visível também. A gente vai ver que a emissão de radiação que eu vou fazer aqui, ela vai estar do vermelho, vou até destacar aqui, ela vai estar do vermelho, vai estar do vermelho para cá, mais ou menos daqui para cá. Não exatamente aqui, né? Mas para lá. Eu vou explicar melhor. Na prática, vocês vão ver melhor o que eu vou fazer aqui. Então, a gente vai ter então a emissão de radiação, e a depender do tipo das características dessa emissão, em função da energia envolvida, energia já em eletronvolt, você vai ter um gráfico de emissão de energia. Esse gráfico aqui, ele tem caráter contínuo. Então, de certa forma, eu ainda estou lidando com um caráter contínuo. Mas a gente vai ver nas próximas disciplinas que gráficos como esse aqui vai ter caráter. Isso é muito comum, vou apagar aqui. Agora esse gráfico, vou dar uma melhoradinha nesse gráfico. Esse gráfico aqui, que vai apresentar um valor muito específico de emissão de radiação, um valor de energia muito específico de emissão de radiação, eu vou dar um nome de, aqui é contínuo, eu vou dar o nome aqui de característico. Sendo ele característico, ele vai ter uma emissão discreta. Ele vai ter uma emissão discreta. Aqui eu não tenho uma emissão discreta, porque eu tenho várias energias envolvidas. Aqui eu tenho uma emissão discreta. E eu vou representar com um gráfico característico. Aqui não. Aqui eu tenho uma emissão contínua. Vou ter várias energias envolvidas. Não vai ser uma em específico. E falando sobre fótons, a gente vai entender que para cada energia dessa que é associada, tem uma quantidade de fótons. Então, se eu pegar uma faixa aleatória aqui, por exemplo, eu sei que no vermelho visível, eu vou ter uma quantidade de fótons associada a essa magnitude aqui. Não é a magnitude máxima, mas ela está bem perto. Eu vou emitir bastante fótons
de luz visível vermelha, quando eu estiver tratando esse gráfico aqui. E quanto mais para cá, quanto mais energético aqui, eu estou vendo que eu estou emitindo menos fótons. Quando eu estou tendendo o mais possível, né, o máximo possível ao infravermelho. Perdão, ao ultravioleta. Então, quando eu fizer essa tendência máxima ao ultravioleta, eu vou estar emitindo uma quantidade de fótons muito pequenos, até eu parar de emitir. E aí esse gráfico vai tangenciar o eixo da abscissa, que é o da energia em eletronvolt. Ou seja, quando eu estiver, por exemplo, aqui em raiz X, necessariamente eu vou estar emitindo 0 fótons. Isso aqui é um gráfico que eu gosto de fazer assim. Mas não é exatamente o gráfico que o pessoal usa. Mas eu gosto de botar em função da energia, porque aqui a gente está sempre tratando em função da energia. E aí, claro, né, o gráfico sendo correto, mas não quer dizer que os outros não sejam. E claro, todo mundo usa o outro, então, enfim, qualquer um dos dois serve. Se eu for usar aqui como comprimento de onda, o comprimento de onda é inversamente proporcional à energia, então eu vou ter que pegar esse gráfico aqui e espelhar ele. Em função do comprimento de onda, esse gráfico ia ficar assim, ó. Então, pessoal, esse gráfico ficaria assim, de modo habitual. A maior parte dos livros tratam o gráfico em função do comprimento de onda lambda. Salvo engano, quando eu desenhei o primeiro gráfico aqui, eu acho que eu não me atentei a essa questão da ordem das cores. Aqui eu estou sendo mais criterioso. Então, vou deixar a observação aqui, e pode ser também uma eventual errata do outro gráfico que eu coloquei. Eu apaguei, não lembro agora mais. Estava invertido as cores. Por favor, observem aí. E além de eu ter esse comprimento dessa forma, eu também destaco que aqui eu fiz de modo mais ligeiro, então tem uns espacinhos em preto, mas esse gráfico ele é contínuo. Eu não tenho intercalado aqui espaços vazios, também de cores. As cores vão estar distribuídas aqui de modo contínuo. Esse gráfico tem caráter contínuo. Então a função vai apresentar um gráfico propriamente dito que não vai ter descontinuidade. Ele é de fato contínuo. E aqui a característica, eu vou ter praticamente um valor único em função da emissão de radiação. Aqui é mais para os raios X, a gente vai falar depois sobre isso. Já sabemos que para cada energia envolvida aqui, você vai ter uma quantidade de fótons o suficiente para isso. Então, daqui a pouco eu vou falar sobre um único fóton. Agora eu vou fazer o nosso experimento. Eu estou aqui com uma resistência. E eu estou empregando essa resistência corrente elétrica. Como vai estar circulando corrente elétrica aqui, eu vou ter como efeito dessa corrente elétrica, um dos efeitos dela é o efeito térmico. Então, essa resistência vai começar a aumentar a temperatura de acordo com a submissão dela à corrente elétrica. Então, quanto mais corrente passar aqui, a temperatura vai aumentar. Se a temperatura está aumentando, os átomos dessa resistência estão vibrando cada vez mais com um grau de vibração maior. Daí, esses graus de vibração aumentando, o que vai acontecer? Eu coloquei o ambiente mais escuro possível para a gente ver. Vai começar a emissão de luz visível. Essa temperatura foi aumentando, foi aumentando, foi aumentando. E aí a emissão, que até então era infravermelha, de radiação infravermelha, agora está começando a irradiar em luz visível. No caso que a gente está vendo aqui, estava bem vermelhinho, agora já está alaranjado. Também não vai passar disso. Eu vou desligar daqui a pouquinho, porque também é perigoso eu ficar segurando isso aqui dentro de casa. Mas aqui já está até aquecendo o ambiente. Mas eu tenho de fato aqui uma emissão no espectro de luz visível. Mas como eu estou sentindo em volta de mim aqui, por exemplo, uma diferença de temperatura, né? Sentindo, vamos dizer assim, dessa forma, mais calor, significa dizer que boa parte do espectro de emissão desse objeto aqui, quando é submetido à corrente elétrica, ainda está no infravermelho. Mas eu pego um pedacinho lá da luz visível, lá na faixa do laranja, talvez até do amarelo, mas aqui está predominantemente laranja, na minha opinião, pelo menos. Eu botei o ambiente mais escuro possível para vocês poderem ver. Tá bem? Vou afastar aqui um pouco para vocês verem melhor também. Ó. E bem próximo. Agora eu vou desligar. Quando eu desligar, vai cessar a corrente elétrica, que vai cessar também
a energia que está sendo empregada a mais a esse sistema, e ele vai diminuir o grau de vibração até voltar ao estado fundamental. Já desliguei. Agora a gente vai ter que observar o contrário. Até também para eu poder guardar depois, né? Vou deixar como é que já está esfriando. Veja como é que o espectro de emissão de radiação já está diminuindo a energia. Aqui, em última análise, eu estou emitindo fótons de radiação térmica e de luz visível para todos os lados. E isso aqui é um processo de incandescência, né? De emissão, né? A fonte luminosa, por exemplo, é incandescente, porque envolveu altas temperaturas. Essas altas temperaturas em função de uma corrente elétrica, que para os nossos valores também são altos, né? Já está esfriando. Não desarmou o disjuntor daqui de casa, né? Já foi bom por causa disso. Deu certo. Deixa esfriar mais um pouquinho. Pensei que tinha quebrado aqui o negócio. Tá bem balançando. Pessoal, outro experimento também que existe, que a gente pode fazer aqui de modo rápido, eu achei aqui agora. Achei não, né? Estava aqui em cima da mesa. Um controle remoto. Ligou aqui o monitor. Controle remoto. Controle remoto, ele tem um LED que vai emitir luz quando eu aperto o botão, por exemplo. Deixa eu apertar um botão aqui qualquer. Quando eu estou apertando o botão, eu estou emitindo luz no espectro fora da luz visível. Só que pelo celular dá para enxergar, a depender do controle remoto das circunstâncias, dá para enxergar. Eu espero que dê. Eu vou colocar apontando para o celular para a gente poder ver aí na imagem do nosso vídeo se aparece o LED piscando de alguma forma. Desligar aqui o monitor. O LED ele deve piscar várias vezes, porque pelo padrão de frequência dessas oscilações de emissão e não emissão de radiação, o equipamento, no meu caso aqui, meu monitor, ele vai conseguir fazer a leitura do que eu estou comandando. Então, se apareceu piscando provavelmente. Aí, no caso, é fora da luz visível, que eu fiz um outro experimento de emissão de radiação dentro do espectro da luz visível. Agora sim, vamos começar a falar sobre fótons. Pessoal, olha só que interessante. Eu deixei aqui a resistência esfriando. E no chão tem giz, né? Que eu escrevo no quadro. E aí o giz cai no chão. O pó de giz cai no chão, natural. Aonde o giz estava próximo à resistência, ele mudou suas propriedades relacionadas à cor, né? E, digamos assim, ele sofreu irradiação, térmica, foi irradiado, né, por radiações térmicas, deve ter queimado, digamos assim, e aí ele agora apresenta cor escura. E quanto mais afastado dessa resistência, menos quantidades de giz, de pó de giz, foram, digamos assim, sensibilizados e mudados de cor. O pó tá um pouquinho mexido, que eu achei que eu tinha queimado o piso. Aí eu falei, pô, já vou arrumar um problema com a minha esposa hoje, ela vai me dar uma bronca. Mas não foi o caso, é o pó de giz que queimou. E quanto mais afastado da resistência, menos pó de giz foi queimado. Interessante, né? Esse fato de quanto mais afastado, menos pó de giz foi queimado, ou foi até sensibilizado, mas não chegou a mudar suas propriedades físicas relacionadas à cor, está também relacionado por uma lei que a gente já viu lá em física quântica, que é a lei do inverso do quadrado da distância. Essa radiação com a distância, ela vai diminuindo de intensidade. E aí ela vai perdendo a capacidade de sensibilizar, vai perdendo energia, né? E vai perdendo a capacidade de sensibilizar outros objetos mais distantes. Ela perde uma quantidade de energia grande
toda vez que a distância aumenta. E para uma pequena variação de distância, eu tenho uma grande quantidade de energia perdida, porque a relação é inversa quadrática. É a nossa lei do inverso do quadrado da distância. A gente vai ver ela de novo aqui na matéria, a nossa disciplina atual. Um abraço.